que teve de bom, o que teve de ruim, por que a gente está feliz da vida aqui, o que o Cruzeiro fez bem para garantir essa classificação. Fez bem que venceu, né? Avançou aí nos 2 jogos, não sofreu gols mais uma vez. Mas um jogo que teve as suas dificuldades desde o início, né? Caramujo, Caio, Pedro, todo mundo que nos acompanha. A gente já esperava que seria um jogo complicado, assim, o CRB certamente adotaria uma postura de tentar se defender muito bem, e é preciso falar da aplicação tática desse time do CRB, né? Sem bola, todo mundo voltando muito para ajudar a marcar, você vê um empenho muito grande da turma lá, mas obviamente sempre que tinha as oportunidades tentava ali nos machucar. A minha sensação do primeiro tempo é que o Cruzeiro demorou um pouquinho para trazer o jogo para si. Me parece que em boa parte do primeiro tempo, assim, o jogo estava mais confortável para o CRB, mais do jeito que o CRB gostaria que fosse o jogo do que do jeito que o Cruzeiro, que seria mais confortável para o Cruzeiro, né? E quando sai o gol dele aí, ó, Vidalba, muito bem posicionado, né? Atento. E o goleiro do CRB, que é um grande goleiro, né? Faz grandes intervenções, dessa vez acabou falhando, e aí o Vidalba ali para conferir abre o placar, e é a partir daí que eu acho que as coisas mudam, né? Ficam mais, em tese, tranquilas para o Cruzeiro. Então, no segundo tempo, a gente tem um jogo mais à nossa feição. Até vi o pessoal comentando aí no chat, né? De querer controlar o jogo só com 1-0, que é uma coisa complicada, e é mesmo. Mas eu acho que o jogo, no segundo tempo, ficou mais dentro daquilo que seria o interessante para a gente, o CRB tendo que se expor um pouco mais. Porém, o Cruzeiro pecou muito no último terço, né? No acabamento das jogadas, assim. Tem uma do Caio Jorge que realmente não dá para perder ali na forma que foi. Ele tinha que ter feito o gol, mas tiveram outras oportunidades. O Cruzeiro estava muito mais confortável no segundo tempo, mas não soube aproveitar bem essas oportunidades para matar o jogo. E um jogo de mata-mata, se você deixa ele vivo, eventualmente você vai acabar sofrendo. E o CRB, eu acho que aí, gente, não dá, né? Não tem jeito. Tem que fazer, com todo respeito, assim, artilheiro e tal, mas ali tem que fazer, em especial o jogo de mata-mata. E aí eu acho que o CRB acabou chegando na reta final muito vivo no jogo, que é o que ele queria, né? E aí vai para o abafa, consegue ali um pênalti, e aí o Cássio, que precisou trabalhar até relativamente pouco no jogo, fez uma grande defesa providencial. Eu acho que se essa bola entra, o jogo ganharia contornos até do ponto de vista de confiança. Muito complicado para a gente, o anímico do CRB ia lá em cima, mas aí o Cruzeiro, com o seu grande goleiro, né, que foi contratado para isso, para fazer a diferença em grandes momentos, consegue manter o 0 ali no placar, e o Eduardo muito atento. A sensação que eu tive vendo na hora, assim, é que ele estava até distante da jogada, mas conseguiu dar o pique, né, correr, ganhar, e muito tranquilo para finalizar, fez o gol e matou o jogo. Em linhas gerais, acho até que o Cruzeiro produziu mais, né, nos 2 jogos para vencer, o que era o natural, porque a gente sabia da estratégia que o CRB utilizaria, mas por um descuido seu, por não ter matado o jogo, acabou deixando o jogo vivo até o final e quase sofreu por isso. Acho que é preciso tirar lições do que aconteceu nesse confronto, principalmente no segundo tempo aí desse jogo, que a gente acabou de ver os melhores momentos, para, a partir da próxima fase, o Cruzeiro realmente evitar esse tipo de situação. Acontece, é do mata-mata, o mais importante para mim é a classificação, seja jogando bem, jogando mal, tempo normal ou pênaltis, mas nem sempre você vai dar tanta sorte, né? Às vezes o seu adversário vai aproveitar quando você vacila. Então, é importante que o Cruzeiro assimile isso e seja um time mais letal ali na frente do gol. Não gosto de usar a palavra displicência, porque não tem como eu provar que ele foi displicente, erros acontecem, mas é preciso ser mais letal para realmente matar o jogo e evitar sofrimentos desnecessários. Mas muito feliz com a classificação, muito feliz do Cruzeiro de volta a essa fase da Copa do Brasil, que desde 2019 a gente não avança tanto. Acho que temos confrontos bastante equilibrados. O Cruzeiro está dentre as principais equipes que avançaram. Cada jogo é uma história, a ver o que o sorteio nos reserva, né?
mas acho que o Cruzeiro se coloca muito bem nesse momento, nas duas competições em que ele segue vivo e dá ao seu torcedor o direito de sonhar aí com coisas maiores, principalmente na Copa do Brasil. Foi um jogo tortuoso, né? Assim como foi no Mineirão, na primeira etapa, por várias vezes fiquei com a sensação de que estava um jogo mais confortável para o CRB do que para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como se esperava, teve mais a bola, mas em muitos momentos com o jogo bem afunilado por dentro. E em especial o Lucas Silva na primeira etapa foi um cara que eu achei que ficou um pouco abaixo. O Lucas é muito importante para dar dinâmica ao Cruzeiro e ele até apareceu muito no primeiro tempo, né? Tentando fazer com que o time tivesse mais ritmo. Mas achei que o Lucas acabou em alguns momentos forçando alguns passes de forma desnecessária, principalmente passes longos, e isso acabou complicando um pouco o jogo do Cruzeiro, né? No primeiro momento em que ele teve um pouco mais de calma, mais paciência, o Cruzeiro teve a primeira grande chance do jogo, só foi na casa aí dos 30 minutos, né? Com aquele passe que ele encaixa para o Kaique cruza muito bem para o Matheus Pereira e o Albino faz uma grande defesa, mas fora isso o Cruzeiro não conseguiu criar nenhuma chance clara, o CRB mais uma vez muito compactado, negando os espaços ao Cruzeiro, mas que bom que houve uma falha grave da defesa do CRB, né? Porque na reta final do primeiro tempo, o Matheus Albino falha feio naquele escanteio cobrado pelo Matheus Pereira. O escanteio foi bem cobrado, o Vidalba no segundo pau estava bem atento, mas houve uma falha clara. E o Cruzeiro foi capaz de aproveitar. Muito bom o Lucas Vidalba ter sido premiado com esse gol, né? Ele já vinha muito bem no primeiro tempo, era um cara que estava seguro, como de costume, defensivamente, mas tentando apoiar bastante no ataque, né? Por várias vezes a gente viu o Lucas Vidalba se aproximando da área, tentando cruzamentos, até tentou uma finalização de fora da área, foi um grande jogo dele, e ainda teve esse gol importantíssimo. E aí eu confesso que quando o Cruzeiro faz o gol, ainda no primeiro tempo, fico tranquilo para a segunda etapa. Pensando naquele cenário de jogo, mais a feição do Cruzeiro, tendo um CRB mais exposto, e aí naturalmente a partida iria ficar mais em aberto, e de fato ficou, né? O segundo tempo foi mais de trocação, digamos assim, apesar que em muitos momentos o jogo acabou sendo paralisado. A questão é que eu não imaginava um Cruzeiro tão incompetente na parte ofensiva. O CRB logo no início da segunda etapa teve uma boa chance com o GG, mas fora isso, antes do pênalti, basicamente só teve uma outra chance em que quase o Fabrício Bruno faz contra, né? Mas o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, conseguiu ali boas associações de Matheus Pereira e Wanderson, né? O Wanderson, ele tentou muito, mas errou muito também. Agora, na segunda etapa, eu até achei que ele apareceu melhor. As principais jogadas do Cruzeiro vieram com os dois se entendendo bem, né? Primeiro, o Caio Jorge tem uma chance na casa ali dos 20 minutos, em que o Wanderson faz uma boa jogada, o Caio Jorge acaba tirando demais do goleiro, e aí a chance mais inacreditável é aquela que o Wanderson e o Matheus Pereira se entendem bem, o Matheus coloca o Caio em ótimas condições, e aí na pequena área o Caio acaba isolando, né? Foi uma chance cristalina e que um jogador como o Caio Jorge, na fase que se encontra, não pode desperdiçar, ainda mais em um jogo mata-mata, e aí fica a minha ressalva negativa em relação ao Caio Jorge. Eu acho que, até olhando em termos de expectativa, quando a gente olha para o confronto, para os dois jogos, foi o jogador titular do Cruzeiro que ficou mais abaixo. O Caio Jorge ficou devendo demais nesses dois jogos contra o CRB e o Cruzeiro precisa muito dele. E aí, naturalmente, depois dessa grande chance perdida pelo Caio, ainda tem uma bola na trave do Matheus Pereira, que fez um grande segundo tempo, o CRB acaba crescendo, aproveitando essa brecha dada pelo Cruzeiro, e aos 37 vem o pênalti, né? Bola cruzada pelo Pote, que a bola pipoca, o Mikael chuta e o Fabrício Bruno acaba esticando demais o braço, um pênalti incontestável, nem tem o que falar, né? E aí o Cássio brilha, né? E como a gente falava ontem, como é importante para o Cruzeiro essa segurança defensiva para que ele alcance objetivos. Se às vezes as coisas não vão tão bem em campo, geralmente a defesa do Cruzeiro é um ponto alto. E se o sistema defensivo não é capaz de conter, tem ali um Cássio para intervir
quando ele precisa aparecer, foi muito bem na penalidade cobrada pelo GG, que é um bom finalizador, né? Principalmente um bom cobrador de bolas paradas, não cobrou mal o pênalti, o Cássio teve muito mérito. E aí, nos acréscimos, o Eduardo faz aquilo que a gente tanto esperava, que o Cruzeiro poderia ter feito muito antes, né? Consegue pressionar bem a saída de bola do Segovia que até entrou na vaga do Henry no primeiro tempo, e aí limpa bem demais o Segovia, chega na cara do gol e com muita categoria tira do Matheus Albino. Eduardo, artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil, com 3 gols, muito importante, né? 2 gols contra o Vila Nova e 1 contra o CRB. Então, no geral, dá para se dizer que o Cruzeiro mereceu a classificação, mas fica essa ressalva importante ao setor ofensivo do Cruzeiro. Em alguns momentos tive a impressão não só de incompetência, mas até de uma certa displicência em termos de finalização. Mas é melhor trabalhar em um cenário de classificação, né? Que bom que o Cruzeiro pode aprender estando classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas especialmente se tratando de torneio em formato de mata-mata, com jogos extremamente equilibrados, geralmente pouca chance de gol, o Cruzeiro precisa girar a faca, né? Nem sempre vai poder contar aí com o Cássio intervindo milagrosamente, com uma defesa que nunca vai tomar gols. Que bom que tem sido assim, principalmente fora de casa, mas em algum momento essa defesa pode sofrer um pouco mais. O Cruzeiro pode evoluir, tem margem para isso. E agora é pensar aí no Campeonato Brasileiro e já levar essa lição para dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que é importante a gente seguir acumulando pontos e que contra o Santos a gente já possa ver um ataque do Cruzeiro mais eficaz, como a gente até se acostumou a ver ao longo do ano, especialmente a partir da chegada do Leonardo Jardim. Um jogo onde o CRB ele começa ali fazendo aquela pressão que era esperada para uma equipe que está dentro de casa, e o Cruzeiro até suportou bem essa pressão, né? Apesar do CRB tentar, o Cruzeiro negou chances claras à equipe da casa. O Cruzeiro, a partir daí, começa a se soltar no jogo, a trabalhar um pouco melhor a bola, e num primeiro momento, a gente até comentava isso na transmissão, a bola, o Matheus Pereira travava demais o jogo, segurava um pouco a bola, e o Cruzeiro tinha dificuldade de conseguir progredir. A partir do momento que o Matheus entende mais a dinâmica do jogo, de jogar com poucos toques, de acionar mais os companheiros, principalmente por fora, o Cruzeiro passa a ter algumas chances, passa a ter um volume de jogo, mas não consegue concluir em gol, né? Tem uma jogada muito boa que o Caio citou aí, que o Matheus Pereira encontra o Kaique por fora, o Kaique faz esse cruzamento e o Matheus Pereira chega finalizando, e aí acaba que o goleiro faz uma boa intervenção. O Cruzeiro teve um volume considerável de escanteios, mas não aproveitava da melhor maneira possível. Quando o Cruzeiro muda a cobrança, né? O Cruzeiro estava muito naquela cobrança que o Matheus Pereira rolava para o William cruzava na área ou fazia a mesma coisa com o Wanderson. Quando o Cruzeiro bate um escanteio direto ali, o goleiro acaba falhando e o Cruzeiro faz 1-0. A impressão que a gente tinha era que o jogo ficaria mais à feição do Cruzeiro, porque o CRB precisaria de sair mais para o jogo. Fez um primeiro tempo parecido com o que tinha feito aqui no Mineirão, uma equipe mais compacta, mais recuada. E aí o CRB começa o segundo tempo mantendo a estratégia do primeiro, mas depois entende que precisa de se soltar, e aí aparecem algumas boas oportunidades para o Cruzeiro, e para mim aí é um momento que fica de lição dentro desse jogo. Confrontos de mata-mata, quando você tem essas oportunidades que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro construiu com muita tranquilidade, você precisa de matar o jogo, você precisa de resolver o quanto antes. O Cruzeiro acabou não resolvendo. E mesmo nesses momentos, acho que o Cruzeiro, eu entendo o pessoal falando que não é o ideal você se resguardar com esse 1-0, mas o próprio Fabrício falou sobre isso na transmissão. Era o momento de, no segundo tempo, o Cruzeiro ficar mais com a bola, não fazer aquela construção próximo da área, mas tentar chamar o CRB um pouco mais para o nosso campo, justamente para explorar esse espaço nas costas da defesa do adversário, e eu acho que faltou o Cruzeiro, e o Cruzeiro fez pouco disso, mas mesmo assim conseguiu ter alguns contra-ataques, não conseguiu concluir em gol, e aí numa bobeada do sistema defensivo do Cruzeiro, um pênalti, concordo com o Caio, incontestável, infelizmente a bola acaba batendo ali na mão do Fabrício Bruno, que estava aberta mais do que o natural, e aí a gente conta com uma boa intervenção do Cássio. É claro que ninguém quer que o seu time sofra pênaltis todos os jogos, mas quando isso acontece, o goleiro ele tem que estar lá para isso,
e o Cássio esteve lá para poder fazer essa intervenção. E aí, no momento final ali, a importância também, né, de você ter alguns jogadores mais descansados. O Eduardo está muito ligado, né, na bobeada do Segovia, ele rouba a bola, sai de frente para o goleiro e aí marca o gol para finalizar a partida 2-0. Eu acho que o ponto de que o Cruzeiro precisa de ficar como exemplo, principalmente pensando em Copa do Brasil, né, que é o campeonato que a gente está comentando, e o Cruzeiro vai jogar aí mais algumas fases da Copa do Brasil, é ter mais essa tranquilidade para fechar os jogos. Não deixar a partida tão viva quanto foi o jogo de ontem. Ontem foi uma situação de pênalti, o Cássio acabou conseguindo defender, mas em outros momentos pode não ser uma cobrança de pênalti. Pode ser ali um espaço que você acaba deixando, e aí o Cruzeiro pode sofrer, e como a Rafa disse, se a gente sofre esse gol, o CRB ia botar todo mundo na área, só ver uma das últimas substituições do Eduardo Barroca, né? Ele coloca mais 2 atacantes, né? O William Potker, ele coloca também o Dada Belmonte. Então, acho que a lição que fica para o Cruzeiro é tomar cuidado, retornar aquela letalidade que o Cruzeiro tem apresentado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, o Cruzeiro, nas oportunidades que teve, concluiu em gol. Isso para a Copa do Brasil é ainda mais importante, porque é um torneio de mata-mata, mas eu confesso que eu gostei do jogo do Cruzeiro, tirando esse momento de um apagão. Foi um Cruzeiro muito ligado, um Cruzeiro competitivo, e assim como o Leonardo Jardim apontou lá no primeiro jogo, né, acho que a atitude desse time do Cruzeiro chama muita atenção, o comprometimento de todo mundo, esse aí que está aparecendo na imagem, para mim, com muita facilidade, o melhor em campo. O Vidalba é um cara que ele vive muito esse tipo de momento, né, esse tipo de jogo decisivo. Gostei bastante do segundo tempo do Matheus Pereira, participando bem do jogo, com muita liberdade, criando as jogadas, mais dinâmico do que na primeira etapa. E aí o Kaique, para mim, assim, fez um baita segundo tempo, é um jogador muito forte nos duelos, tem se defendido muito bem, tem evoluído muito no que diz respeito às ultrapassagens, chegando ali no último terço, teve tranquilidade para fazer aquele bom cruzamento pro Matheus Pereira, né? Acaba que o Matheus Albino faz uma baita defesa, e eu entendo o Caramujo, o Caio, Rafa, o ponto do torcedor sobre essa questão da demora, assim, às vezes do Leonardo Jardim, mas ontem o time estava numa boa dinâmica, o time estava criando boas situações, e não é como se a gente, com todo respeito, tivesse um super banco de reservas. Então, em algum momento, o Leonardo Jardim também ele fica dentro dessa sinuca de bico. Ele precisa de pensar se ele conta muito mais com os jogadores ali que estão jogando, apesar da questão física, ou ele olha para o banco de reservas. E só para fechar, eu vejo muita gente falando de desgaste do Caio Jorge, eu não acho que é essa a motivação, não. Até porque quando os jogadores do Cruzeiro estiveram muito desgastados, o Leonardo Jardim tirou e colocou outros atletas. Se fosse o caso do Caio Jorge, né, desculpa, o Leonardo Jardim teria colocado outro jogador. Então, se o Caio entrou, é porque o Leonardo Jardim sabia que o Caio tinha condições de permanecer. Eu não acho que o que aconteceu com ele foi uma questão de desgaste. Foi uma questão de um dia ruim. Como a Rafa disse, é um gol que você não pode perder, é uma chance que ele até finalizou bem, só que acabou tirando um pouco a mais, digamos assim, do goleiro, mas seguimos e agora é pensar no Santos.